Mais de 2 bilhões de seres humanos declaram atualmente que são cristãos. Divididos em vários grupos, o cristianismo é a maior religião do planeta Terra. Ainda que seja em relação ao total de habitantes do nosso mundo, 7,5 bilhões, uma religião que não é dominante, mas é a mais expressiva numericamente. O que é ser um cristão? Qual a importância dessa figura, Jesus de Nazaré? Jesus de fato é Deus ou simplesmente um profeta, o Filho de Deus, ou um Messias que trouxe as questões mais importantes para o cristianismo? Qual a diferença entre Jesus e o Cristo? Quais são as divisões da religião cristã? O que é que une a maioria dos cristãos? O que separa? Afinal, qual é a ideia fundamental do cristianismo? Prazer carnal. No terceiro vídeo sobre religiões, nós começamos definindo no primeiro vídeo o campo das religiões, falamos de judaísmo no segundo vídeo e agora trataremos da religião dominante numericamente em relação às outras religiões, que é o cristianismo. Naturalmente, a simples expressão cristianismo já remete a Cristo. Cristo é um título teológico. Cristo é uma expressão grega. Jesus de Nazaré, o homem histórico que viveu na Palestina romana do século I, nunca se intitulou de fato, ou foi conhecido de fato, foi dominante a ideia de Cristo. Essa é uma expressão um pouco posterior. Para alguns, não foi Jesus de Nazaré, o homem, ou Cristo, o ser divino, que teriam fundado o próprio cristianismo. Grandes autores como Paul Johnson, por exemplo, que é cristão, considera que Paulo de Tarso, o chamado apóstolo Paulo, ou seja, aquele homem que não conheceu pessoalmente Jesus, mas se converteu ao cristianismo e passou a ser o primeiro a elaborar uma vasta teologia sobre o que era ser cristão, ainda antes que os evangelhos fossem escritos, é Paulo de Tarso, o verdadeiro fundador do cristianismo. Reconhecendo que Jesus faz surgir uma ideia nova, reconhecendo em Jesus a origem, é Paulo que organiza todas as ideias nas suas cartas, o primeiro tipo de texto a ser escrito no chamado Novo Testamento. Aquela parte da Bíblia que os cristãos utilizam, que são textos que a partir do século I, em um número de 27, definem com os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as cartas chamadas universais católicas de Pedro, de João e o Apocalipse. Esse conjunto de 27 livros começou a ser escrito após as cartas de Paulo terem sido iniciadas. Ou seja, o primeiro evangelho, que é o de Marcos, o segundo hoje na sequência oficial, foi escrito antes da destruição de Jerusalém no ano 70. O Evangelho de Marcos, escrito por volta do ano 64 e certamente antes do ano 70, do primeiro século da nossa era cristã, ele ainda não tinha sido registrado quando Paulo já tinha escrito que o amor deveria superar a lei, que o cristão não era apenas um judeu ou um grupo dentro do judaísmo, mas um novo homem, que o essencial era o amor dessa boa nova que depois nós chamaremos de Evangelho. Paulo de Tarso, ao falar de uma religião universal e não apenas para o povo escolhido, ou seja, para os judeus, de uma religião que incluísse aos gentios, expressão religiosa para aqueles que não nasceram dentro da lei mosaica, uma religião que englobasse todas as pessoas que professassem a crença em Jesus e aceitassem a Jesus como Salvador, e aceitassem o fato em que Paulo tanto acreditava, a ressurreição de Jesus, essas pessoas todas, independente da origem, independente do gênero, de serem escravas ou não, judias ou gentios, seriam cristãs.
Essas pessoas pertenciam a uma religião agora missionária, uma religião que pretendia a expansão, uma religião que queria ir por todo o Império Romano e por todas as áreas, para todas as pessoas sem distinção. Como é dito no Atos dos Apóstolos, como é repetido por Paulo, como acontece muitas vezes no Novo Testamento, já não há mais judeu ou grego, já não há mais homem ou mulher, já não há mais distinção, pois todos são um, especificamente um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Assim nós introduzimos essa religião extraordinariamente presente no planeta, fundamental para entender a história do mundo, que é o cristianismo. Vamos falar primeiro dessa figura histórica, Jesus de Nazaré, um rabino do século I, um judeu religioso conhecedor da tradição, das profecias e das letras sagradas do judaísmo. Um homem criado dentro dessa tradição judaica, nessa província romana com um governo paralelo de Herodes. Um homem que, segundo os evangelhos, foi filho de José e de Maria. Maria que concebeu a esse homem na narrativa dos evangelhos através da força do Espírito Santo e tendo como protetor a seu marido José, um carpinteiro. No século XIX era comum as pessoas dizerem que Jesus na verdade nunca existiu, que havia sido uma invenção, que havia sido uma criação. Quase ninguém mais compartilha da ideia da inexistência da figura histórica de Jesus de Nazaré. Houve um rabino, concordam quase todos os historiadores das religiões, houve um rabino chamado Jesus de Nazaré. Houve um homem na Palestina romana do século I que falou de ideias, várias delas muito novas. Este homem existiu. Essa é uma realidade. A outra questão diz respeito à construção teológica, à construção posterior que faz surgir o Cristo, ou seja, o título para o ungido, o enviado, o Messias, que é uma construção posterior. Então, não há dúvidas sobre a existência de um Jesus de Nazaré. Existem, é claro, debates sobre a construção da figura divina de Cristo, da figura que representa para muitos religiosos cristãos hoje a segunda pessoa da Trindade. Há cristãos, como os católicos atuais, como a maior parte dos cristianismos atuais, que consideram que Jesus é Deus. Ou seja, faz parte da divindade, criou o universo, é uma entidade divina junto ao Pai e ao Espírito Santo. Havia cristãos chamados arianos, cristãos que não acreditavam que Jesus fosse Deus, mas fosse um enviado de Deus, fosse o Filho de Deus Pai, fosse uma espécie de grande profeta, dotado de poder de fazer milagres, mas poder que não viria dele, poder que viria do alto do seu Pai. Esse debate é muito antigo no cristianismo, mas hoje é dominante a figura que ao lado do Jesus homem, igual a tudo aos outros homens, menos no pecado, como o Novo Testamento o define, porém também e ao mesmo tempo Deus, a segunda pessoa da Trindade, Criador de tudo e tendo poder em si. Essa é a posição dominante dos cristianismos atuais. Qual é a ideia central do cristianismo? Se nós considerarmos os evangelhos, especialmente aquele que está em primeiro lugar no Novo Testamento, Mateus, que foi escrito após o Evangelho de Marcos, após o Evangelho de Lucas, ou ao mesmo tempo que o Evangelho de Lucas, e muito antes do que o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus define nos capítulos 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha, que também aparece em outros textos, o que seria o núcleo duro do cristianismo. Que núcleo duro é esse? Qual é a ideia central de um cristão? O que torna alguém de fato um cristão? O núcleo duro do Sermão da Montanha diz, em primeiro lugar, sobre as bem-aventuranças. O que é que torna um cristão bem-aventurado? Acima de tudo, fazer a paz, ser misericordioso,
ser alguém que perdoa, alguém que não é violento, alguém que permanentemente está inclinado ao serviço do outro. Igualmente, um cristão é aquele que define o amor como seu grande ponto de referência. O amor é superior a tudo, é a caridade, é esse amor, essa disposição em relação aos outros, o perdão permanente acima da lei. E a única oração que Jesus ensina no Novo Testamento. A única oração que Jesus transmite, ainda no Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso. Uma oração com 7 pedidos. 7 pedidos que abarcam tudo, desde bens indispensáveis à existência do corpo, como o pão nosso de cada dia, até a garantia do pedido de perdão de Deus, porque eu também perdoo aos outros, e acima de tudo que se faça a vontade de Deus e não a minha. O Pai Nosso, com seus 7 pedidos, é a oração básica do cristianismo. É a oração básica ensinada por Jesus. O cristão, então, é aquele que perdoa sempre, que ama acima de tudo, que vai em busca dos que sofrem mais, que tem uma capacidade de serviço, de entrega, de caridade, acima de qualquer outro, e que vê na figura do irmão que sofre, como veremos depois em parábolas como em Lucas, o bom samaritano, vê na figura daquele que sofre a pessoa ideal para eu ajudar, porque ali está Jesus. Quando os dias do nosso planeta se encerrarem, quando houver a segunda volta de Jesus, crença muito forte para a maioria dos cristianismos, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, o cristão terá que dar conta apenas de poucas perguntas. Segundo Mateus 25, Jesus não perguntará a você se você frequentou a igreja. Não perguntará a você se você seguiu os jejuns. Não perguntará a você se você estudou a Bíblia com frequência. Não perguntará a você se você conheceu os dogmas ou fez peregrinações. Perguntará exclusivamente, apenas sobre a caridade. Você amparou aos doentes? Você visitou aquele que estava preso? Se você praticou a caridade, segundo Mateus 25, você estará entre os eleitos, os salvos no fim dos tempos. E aqueles que não praticaram a caridade estarão entre os condenados, aqueles que serão levados para a danação eterna. Então, o centro do cristianismo, definido pelo Sermão da Montanha já citado, e definido pela cena do juízo final de Mateus 25, é a ênfase na caridade, no perdão permanente, naquela busca que o Jesus dos Evangelhos fez a todo instante. Não procurou os homens de bem, não procurou as pessoas que frequentavam o templo, não foi atrás daqueles que se diziam verdadeiros religiosos, procurou as prostitutas, os publicanos, como o próprio Mateus, cobrador de impostos, que viria a ser seu discípulo, procurou homens odiados pela sociedade, como Zaqueu, procurou até curar a filha de um centurião romano, ou seja, um inimigo, um invasor daquela região, foi em busca daquelas pessoas, leprosos, dos pobres, dos cegos, dos coxos, de todos aqueles que precisavam de ajuda, e criticou duramente aqueles que batiam no peito, como os fariseus, e se anunciavam como os verdadeiros representantes de Deus na terra. Aqueles que se apresentavam como cumpridores de todas as regras e pagavam o dízimo mais elementar, mas não tinham conhecido a graça, a força e o amor de Deus no coração. Sobre esses que se consideram pessoas de bem, mas ignoram a caridade, Jesus foi duríssimo. Chamou-os de raça de víboras, chamou-os de sepulcros caiados de branco, chamou-os de incoerentes e hipócritas, capazes de ver um pequeno cisco no olho do irmão, mas incapaz de ver a trave que estava no seu próprio olho. Jesus os atacou duramente. Aos saduceus, grupo de judeus ricos ligados ao templo, Jesus falou da sua falta de caridade, e aos fariseus destacou da sua hipocrisia. E para a viúva pobre, para as pessoas simples que dão muito pouco porque pouco possuem, Jesus garantiu sobre o Lázaro pobre
a viúva pobre, sobre o samaritano que nem identidade judaica tinha, que esses eram, na verdade, os cumpridores da vontade dele, não aqueles que diziam Senhor, Senhor, que entrariam no reino de Deus, mas aqueles que entendiam que serviço, caridade, perdão, perdoar 70 vezes 7, número judaico para o infinito, virar o rosto para o outro lado quando apanhar no rosto, não ser violento, jamais ser julgador dos outros para não ser julgado. Esse seria o perfil essencial do cristianismo contido nos evangelhos. Depois que Jesus morreu e, para aqueles que acreditam, ressuscitou, pregou novamente e subiu aos céus, deixou como herdeiros 11 apóstolos, já que Judas havia se enforcado, e foi eleito para o lugar de Judas um 12º, Matias. Esses apóstolos, palavra que quer dizer enviados, sem ter nenhum texto escrito, esses apóstolos iam para os lugares falar de uma boa nova, um evangelho, uma expressão nova para a descoberta de que existe um Deus que ama a todos, que não aceita distinção entre as pessoas, que fala da caridade, que nos salvou e que vai nos reencontrar após a morte, levando para o céu aquelas pessoas de fé. Essa boa nova de uma religião universal, baseada numa ideia de Deus que ama as pessoas e que quer o nosso bem, começou a ser levada adiante pelos apóstolos e por uma figura que, apesar de não ter conhecido Jesus, que eu já citei, Paulo de Tarso, convertido ao cristianismo após uma experiência a caminho de Damasco, Paulo de Tarso, dominador do grego koiné, o grego comum, o grego do século I, um homem que dominava bem hebraico, conhecia as escrituras por ser um fariseu, mas dominava bem o grego koiné e passou a escrever textos e se tornou o apóstolo dos gentios. E passou a criar uma igreja no Mediterrâneo Oriental. Uma igreja quando ele ia à cidade de Corinto e escrevia depois aos coríntios. Quando ele ia à cidade de Tessalônica, e depois escrevia aos Tessalonicenses, quando ele teria ido a Roma, e tal como o outro apóstolo Pedro, ambos teriam sido, pela tradição, martirizados em Roma no governo de Nero. Paulo tendo a cabeça cortada porque era um cidadão romano, e Pedro sendo crucificado porque era um cidadão comum, não era um cidadão de Roma, era de baixa extração social. Essa primeira igreja teria sido fundada no Pentecostes. A experiência em que os apóstolos, temerosos da fúria dos perseguidores de Jesus, se reuniram em um ambiente junto às mulheres, como Maria, mãe de Jesus, Madalena e outras, e lá teriam recebido o Espírito Santo, na forma de línguas de fogo. E aqueles apóstolos tímidos, aqueles apóstolos cheios de dúvida, aqueles apóstolos que tinham tido problemas, Pedro renunciou a Jesus, Tomé duvidou da sua ressurreição, Pedro 3 vezes negou que tivesse conhecido o Cristo, eles são tomados de uma força enorme, passam a falar uma língua que todos entendem, e assim é pelo Espírito Santo que, na crença dos cristãos, funda-se a igreja, a sucessora de Jesus, aquela que deveria levar a mensagem de Jesus adiante. Igrejas que no século I são comunidades, eclésia em grego, pequenos grupos de cristãos que se reúnem na casa de um deles, onde eles tomam uma refeição em comum, refeição que vai assumindo o nome de Eucaristia, refeição que vai sendo um ponto de encontro, refeição que vai sendo um ponto comunitário, onde eles falam de tudo aquilo que alguém lembre, ou que tenha chegado a eles através de fragmentos da vida de Jesus. Igrejas que são às vezes visitadas por Paulo, igrejas que existem sem nenhuma autoridade central, mas só a autoridade carismática dos apóstolos e da geração seguinte à dos apóstolos. 2 dos evangelistas, 2 dos autores dos evangelhos chamados canônicos oficiais, foram discípulos de Jesus. Mateus, o primeiro evangelho na ordem, e João, o último. 2 outros escrevem evangelhos sem nunca terem visto
ou não terem acompanhado Jesus. Um é Marcos, cronologicamente o primeiro, e o outro é Lucas, o evangelho que mais fala do Natal, do nascimento de Jesus e assim por diante. Todos evangelhos escritos em grego, o grego que é a língua do Novo Testamento. Jesus falava aramaico, mesmo em comunidades como em Roma, onde havia cristãos junto a judeus, num bairro que se chama até hoje Trastevere, a língua dos cristãos era o grego, porque o grego unia essa igreja chamada igreja primitiva, a primeira igreja, que por vários motivos, acusados do incêndio de Roma, acusados de não serem favoráveis à divindade do imperador, acusados de serem contrários aos deuses de Roma, provocaram muitas perseguições aos cristãos. As grandes perseguições aos cristãos começam com Nero no século I e vão até o final do século III e início do século IV com o imperador Diocleciano. Durante quase 3 séculos, os cristãos foram martirizados, se reuniram em catacumbas, esconderam sua fé através de símbolos, como o peixe, por exemplo, um dos primeiros símbolos do cristianismo. Reuniram-se em lugares escondidos, tratavam dos seus textos, eram perseguidos e se tornavam uma figura cada vez mais importante, a tal ponto que o imperador Constantino, no início do século IV, declarou legal ao cristianismo, ou seja, declarou que os cristãos poderiam existir. E ao final do mesmo século IV, o imperador Teodósio tornou a igreja cristã oficial do império. Se antes do século IV o cristão era ilegal, se no início do século IV ele se tornou legalizado, no fim do século IV ele é oficial dentro do Império Romano. Para os protestantes, que veem na associação entre o Estado e a Igreja a origem do catolicismo, para os protestantes, Constantino é o fundador do cristianismo de matriz católica. Para os católicos, a religião católica, o cristianismo de vertente católica, começa em Jesus, passa pelos apóstolos. Os católicos acreditam que desde o chefe dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos Pedro, que teria sido tornado o primeiro papa, ou seja, o primeiro homem a organizar a autoridade dentro da igreja primitiva, até o papa atual, nessa sequência de homens eleitos para governar a igreja, nós temos a origem do catolicismo. Para os protestantes, é com Constantino que isso começa. Todos os cristãos têm em comum os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Têm em comum um livro histórico, o 5º livro do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos. Têm em comum o conjunto de cartas de Paulo, algumas diretamente atribuídas a ele, como por exemplo Coríntios, Efésios, e outras por tradição atribuídas a ele, como a Epístola aos Hebreus. Um conjunto de cartas menores escritas por apóstolos como João, Pedro ou Judas, Tadeu. E por fim, o Apocalipse, o 27º livro do Novo Testamento, atribuído ao apóstolo João, que teria narrado uma questão relativa ao fim dos tempos, uma questão relativa à segunda volta de Jesus e à aprovação dos cristãos nesse momento final. Esse corpo de livros é essencial para todos os cristãos. Esse corpo de livros, originalmente em grego, depois traduzido para as línguas europeias, é essencial para a crença dos cristãos. No início, apenas cristãos. No início, apenas cristãos, no século I, alguns que ainda seguiam a lei judaica, faziam circuncisão, cumpriam o código de pureza chamado kasher quanto a alimentos, tinham uma prática cristã, porém ligados ainda ao judaísmo. E um grupo de cristãos ligados ao mundo grego, ao mundo que Paulo frequentava, que não seguiam a lei judaica. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, após a rebelião dos judeus ter sido arrasada pelos romanos, o grupo de cristãos gregos ficou dominante e o grupo judaico foi sendo absorvido ou extinto nessa tradição. Nos séculos seguintes, o cristianismo dominante é aquele que vai ter no bispo de Roma, cada vez mais importante, o centro da sua atenção. Durante séculos, um só cristianismo
dentro do qual a autoridade do bispo de Roma ia crescendo. A partir do século XI da nossa era, uma briga entre o patriarca de Constantinopla de tradição grega e do bispo de Roma de tradição latina fez surgir duas igrejas separadas. A Igreja Católica Apostólica Romana, aquela igreja que usa o latim como língua oficial, que segue o bispo de Roma, se separa da Igreja Grega Ortodoxa, aquela que segue o patriarca de Constantinopla. Surgem católicos, palavra que quer dizer universais, e surgem ortodoxos, palavra que quer dizer opinião correta. A partir do século XI temos duas igrejas cristãs. A partir do século XVI temos cristãos reformados, temos cristãos ortodoxos e temos cristãos católicos. A partir do século XVI, XVII e XVIII os grupos vão se ampliando. Cada grupo reformado, ou mesmo dentro do próprio catolicismo, vão surgindo grupos menores. E sempre houve, desde o século I até o XXI, pequenos grupos que vão ser classificados pelos seus inimigos de hereges. Aqueles cristãos que adotaram uma determinada postura. A hereses vem da expressão aquele que escolhe. Por exemplo, os arianos, que achavam que Jesus não era Deus. Outros hereges como albingenses, cátaros, donatistas, montanistas, cada um com uma crença específica relativa à salvação do homem, relativa a Jesus, a natureza de Jesus, vai se firmando como uma heresia perseguida e às vezes inclusive contra ela são feitas cruzadas, ou seja, as heresias são reprimidas no seio dos cristianismos, as heresias são atacadas e o próprio catolicismo reconhece nos cristãos protestantes do século XVI uma heresia também, uma escolha fora daquilo que é correto. O cristianismo vai se tornando uma expressão cada vez mais ampla e multifacetada. Quando falamos hoje, como eu disse no início, em mais de 2 bilhões de cristãos, nós temos um grupo dominante de mais de 1 bilhão que são os católicos, que seguem ainda o bispo de Roma, seguem o Papa, acreditam na intermediação da graça de Deus através de santos e da Virgem Maria, acreditam em 7 sacramentos, têm um sistema litúrgico organizado em torno da missa e seguem normas próprias da Igreja Católica. E centenas de grupos protestantes, já que não existe uma autoridade única no protestantismo, nós temos vertentes como anglicanos, temos vertentes como presbiterianos, vertentes como batistas e outros, que vão tendo características individuais e cada uma mais específica do que a outra. E ainda temos, naturalmente, todos os grupos ortodoxos, ortodoxos russos, ortodoxos gregos, ortodoxos de diversas denominações. O cristianismo, quase todo ele, aceita a ideia divina de Cristo, segue aos evangelhos, acredita em uma vida após a morte, acredita no poder de um Deus e de um Jesus e de um Espírito Santo. Quase todos os cristianismos têm isso em comum, mas cada um segue uma língua, uma autoridade, uma prática litúrgica ou uma crença específica que o distingue de todas as outras. Os cristianismos hoje são multifacetados e muitas vezes entraram em atrito, muitas vezes entraram em choque direto, causaram guerras, como as guerras de religião do século XVII, como a famosa Guerra dos 30 Anos. Para saber mais sobre o cristianismo, a primeira coisa que você tem que fazer é ler suas fontes. Leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos em particular, leia as cartas de Paulo, depois leia os teólogos fundamentais do cristianismo, como Agostinho, por exemplo. A partir disso, leia histórias do cristianismo, de preferência de várias vertentes. Uma história do cristianismo escrita por um católico, uma história do cristianismo escrita por um protestante, para comparar as visões. Elabore sua própria opinião, tenha sua fé interna, mas para conhecer, siga versões mais objetivas, que possam conduzi-lo a um esclarecimento sobre o desenvolvimento histórico de quase 2000 anos da religião cristã.
religião que nós vimos pode se considerar fundada por Paulo de Tarso, para alguns especialistas, que se refere a Jesus como personagem e sua construção teológica, que é o Cristo, que foi perseguida pelos romanos, se torna vitoriosa e oficial na Idade Média, se divide no século XI entre ortodoxos e católicos, se divide no século XVI entre católicos e protestantes históricos e continua sua divisão até os dias de hoje, que é fundamental para entender a história, que é decisivo para interpretar a cultura e que se torna um elemento mais importante, provavelmente, para que consigamos acompanhar a história do Ocidente. Foi um prazer. Estou gravando lá e estou gravando aqui. Ok. Fala um pouco, Leandro, por favor. Atenção, falando... Mais um pouquinho. Falando mais um pouco, no princípio Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia. Et Dominus dixit fiat lux, et lux facta est.